Bem-vindos ao Giro Internacional, seu programa internacional quinzenal do Esquerda Diário. Quinzenalmente, vamos debater um dos principais temas internacionais, sob o viés da luta de classes. Nesta primeira edição, a Constituinte chilena. Como chegamos até aqui e o que significa a derrota eleitoral da extrema-direita e da direita que governam o Chile há 30 anos? Quem é Lester Calderón, esse operário da mineração que teve uma votação histórica em Antofagasta? Como anda o processo constituinte? Continuem com a gente. 2019, o ano antes da pandemia, foi antecedido em 2018 pela revolta dos coletes amarelos na França e se viu cruzado por mobilizações e revoltas populares em todo o mundo: Hong Kong, Sudão, Argélia, Guatemala, Equador e muitos outros. Neste contexto, vimos explodir a rebelião popular no Chile. A faísca dessa rebelião foram jovens secundaristas que não aceitaram o aumento da tarifa do metrô e assim abriam um questionamento terminal a toda a degradação dos serviços já privatizados e precários oferecidos para a população. Aqueles jovens saltando catracas colocaram questionamentos sobre seu país, exemplo do neoliberalismo, com a maior taxa de suicídio entre idosos, que sofrem nas mãos das empresas privadas de aposentadoria. A repressão dos carabineiros gerou um repúdio massivo, que fez com que as manifestações só aumentassem, culminando em uma data-chave, o dia 12 de novembro de 2019, quando em uma greve geral, Piñera e o regime dos 30 anos pós-ditadura, herdeiro de Pinochet, foi colocado em xeque. Foi a maior greve do Chile desde a volta à democracia, onde 90% dos serviços públicos e todos os portos foram paralisados. Neste dia, aconteceu a maior manifestação da história, com milhões de jovens tomando as ruas se enfrentando com a repressão. Nas faixas das manifestações da revolta, ficava evidente o repúdio massivo a cada uma das heranças da ditadura de Pinochet. E estava colocada a discussão em defesa de uma Assembleia Constituinte livre e soberana. Uma Assembleia, assim, se tornou inviável pelos acordos de paz, assinados no final de 2019. Eles incluíram a lei anti-barricadas e anti-máscaras, que proibiram os bloqueios de ruas e ajudaram a perseguir ainda mais os manifestantes, aprofundando assim a repressão estatal, com assinaturas da Frente Ampla e a conivência do Partido Comunista Chileno. Ou seja, para impedir que aquela rebelião se transformasse em algo ainda maior, e não só conseguisse derrubar Piñera, como também o conjunto do regime, que é tão responsável quanto ele pela repressão que cegou dezenas, centenas de manifestantes, assim como os abusos sexuais cometidos por policiais e as prisões que seguem até hoje, foi negociado um acordo de paz entre os parlamentares, incluindo a Frente Ampla e o Partido Comunista. Assim, o regime encontrou um oxigênio para Piñera, desviando a insatisfação popular e canalizando as esperanças da população nessa Constituinte, alegando que assim seria possível acabar com a Constituição de Pinochet. Neste processo, foi fundamental a atuação da Frente Ampla e do Partido Comunista, que organizaram a desmobilização nas ruas por meio da Central Sindical CUT, retirando a bandeira de Flora Piñera, apostando no processo que deu origem à Convenção Constituinte. Esta convenção, que desde então é celebrada pela esquerda internacional, já nasceu recheada de armadilhas, como a possibilidade de vetar qualquer medida mediante 1/3 dos votos, o que parecia absurdamente benéfico para a direita, e também a proibição da alteração de qualquer tratado internacional, mantendo o país refém das multinacionais e do mercado financeiro. O que era para ter sido iniciado logo no começo de 2019 foi postergado pela pandemia, com o governo com esperanças de acalmar ainda mais os ânimos de 2019. Ainda assim, todas as demandas que existiam antes da pandemia se agravaram, com um Chile com mais de 30 mil mortos pelo coronavírus e altamente militarizado, onde o Estado manteve os presos políticos da revolta e avançou contra os povos originários como os Mapuche, junto com o agronegócio florestal. Em 2020, a economia chilena se retraiu em 5,78%, um índice só equiparável a 1982. Isso se deu principalmente à queda na indústria extrativa, que caiu em 9,2%. Essa capacidade de consumo artificial tem sido a aposta dos empresários, para fazer com que os próprios trabalhadores paguem pela crise econômica e sanitária colocada. A questão é que como esses trabalhadores vão se manter,
com esses recursos drenados e sem a perspectiva de poder recuperar eles, já que, como já dissemos, o desemprego segue na casa dos 2 dígitos. Este é o milagre chileno, um modelo econômico que submete os trabalhadores ao capitalismo mais extremo, enquanto enriquece os mega empresários como Pinheira, que durante a pandemia aumentou seu patrimônio em 10%. E com o crescimento da catástrofe econômica e social, vimos os portuários no Chile paralisarem a costa por 72 horas, reivindicando uma terceira retirada de 10% das AFP e a queda de Pinheira. Foram 17 portos parados, em uma greve que mobilizou mais de 8.000 trabalhadores em 25 terminais. Fique agora com o comentário de Caio Reis, membro da equipe internacional do Esquerda Diário, sobre como está se desenvolvendo a situação no Chile e a atuação dos nossos camaradas do Partido Revolucionário de Trabalhadores por lá. Pois é, Marie, semanas depois dessa situação de profunda luta de classes, o Chile entrou nas eleições para a Convenção Constituinte, onde houve um fenômeno, em primeiro lugar, de grande repúdio à direita e à extrema-direita, que tiveram aí 20% dos votos e não chegaram àquele 1/3 que precisavam para barrar e controlar o processo. Outra característica marcante foram os 40% de votos nas candidaturas independentes, que se mostraram aí fruto da rebelião e diretamente por fora dos velhos partidos tradicionais do regime chileno. Nesse processo eleitoral, o Partido Revolucionário de Trabalhadores, o PTR, que impulsiona a esquerda diária no Chile, fez quase 50.000 votos, com destaque para o camarada Lester Calderón de Antofagasta, que foi o único candidato operário a governador. Junto com outros companheiros, ele participou das eleições para defender as bandeiras da rebelião de outubro e a necessidade de derrubar Pinheira com uma greve geral, defendendo claramente que a convenção foi pactuada no parlamento em um acordo da direita até a Frente Ampla para salvar o Pinheira. Não teria sido possível também esse acordo se o Partido Comunista não tivesse declarado uma trégua nas ruas a partir da CUT, que é a principal central sindical chilena. Apesar do repúdio aos partidos do regime dos 30 anos, quem segue governando ainda é o poder da presidência, das Forças Armadas e dos capitalistas herdeiros do Pinochet. Uma questão quente é que nas últimas semanas foi conformada a articulação Voz dos Povos da Revolta Popular Constituinte, uma coordenação entre 34 deputados constituintes, independentes, movimentos sociais e povos originários. Essa articulação chama o não reconhecimento das regras do Acordo de Paz que limitam a convenção. Também levantam outras garantias democráticas, como a liberdade dos presos da revolta e verdade, justiça e reparação pelos crimes cometidos pelas forças de repressão do Estado chileno. Os capitalistas já manobram para mover a atenção política para as eleições presidenciais de novembro, coisa que também vem fazendo o Partido Comunista e a Frente Ampla. Eles estão dando um giro ainda mais à direita, defendendo as regras do Acordo de Paz. Nesse sentido, a adaptação da esquerda brasileira e dos seus aliados internacionais à Convenção Constituinte é escandalosa e serve para aumentar a confiança de setores da vanguarda em um processo enganoso e vão na contramão da luta de classes, como é o que a gente está vendo na política do PSTU, que lá se chama Movimento Internacional de Trabalhadores e que se diluiu por completo na lista Pueblo, se adaptando de forma oportunista à maré independente e contra partidos, defendendo uma política de respeito cabal à Constituição chilena, sem posições contra o mercado e o Estado. Algo tão escandaloso quanto a adaptação do MES-PSOL, que afirma que com a convenção estão enterradas e derrotadas as heranças da ditadura do Pinochet, uma posição que também é compartilhada pelos stalinistas do PCB e da UP. Como PTR no Chile, nós nos colocamos à disposição dessa luta contra os velhos poderes e os aspectos antidemocráticos da convenção. A gente acredita que só com a força da mobilização é possível impor essas medidas e por isso é preciso impulsionar e unificar os organismos de auto-organização operária, estudantil e popular. Então, por fim, partindo da centralidade de potencializar as lutas da classe trabalhadora, cada luta, o PTR ele tem acordo com o chamado que faz a articulação Voz dos Povos e levanta que é necessário ligar as lutas democráticas e contra as manobras da convenção com a atual luta nas ruas que a gente também está construindo pela liberdade dos presos políticos da revolta, se conectando com sindicatos, criando comitês de ação, luta, greve, junto com assembleias territoriais e populares que são vastas no Chile, para retomar o caminho aberto por outubro de 2019, na perspectiva de entrada em cena da classe trabalhadora e de uma greve geral, que é o único caminho que pode realmente enfrentar o regime e os poderes que querem mudanças graduais, na verdade, para que nada mude. Gostou?
Dá um like e comenta pra gente o que a gente deve debater no próximo episódio e compartilhe nas redes sociais. No Esquerda Diário, você encontra cobertura completa sobre o importante processo político que está dando origem a uma nova organização revolucionária na França expulsa do NPA, a Revolução Permanente. Você também encontra cobertura da visita de Kamala Harris a Guatemala, a responsabilidade de Biden na falta de vacinas internacional e entrevistas exclusivas com lutadores palestinos. Informe-se sobre a luta de classes internacional no Esquerda Diário.